Fala galera, beleza? Então, atendendo a pedidos, hoje eu vou estar ensinando como fazer uma instalação e configuração do servidor MySQL na sua máquina com o Windows instalado. Primeiro de tudo, a gente vai acessar essa URL aqui, dev.mysql.com/downloads, que é o site do MySQL onde contém, né, todas as ferramentas que são disponíveis para interagir com esse cara, desde o instalador do servidor propriamente dito, quanto os programas, por exemplo, o MySQL Workbench, que serve para você fazer modelagem, interagir com os dados, enfim. Então, quando a gente acessar essa URL, a gente vai vir nessa seção aqui, ó, MySQL on Windows, Installer and Tools. Esse cara aqui vai baixar o instalador do MySQL e possivelmente mais algumas ferramentas de administração da base. Vamos clicar em Download. Ele vai direcionar para todas as ferramentas do MySQL vinculadas ao Windows. No caso, a gente vai pegar essa aqui, ó, MySQL Installer, que ela vai prover aqui, segundo a descrição do site, né, um wizard básico, onde a gente vai conseguir fazer a instalação para o servidor do MySQL na plataforma Windows. Então vamos clicar nesse cara. Ele vai mostrar aqui pra gente que ele vai baixar o MySQL Installer 5614, que é a GA, né, a Generate Available, que é a última release. E aí a gente vai baixar, temos aqui a opção, né, do x86MC Installer. Eu não sei se há diferença entre esses dois MSIs aqui. Mas parece que sim, né? Porque aqui tem um community, aqui tem um web community. Bom, eu vou pegar esse primeiro mesmo. Vamos clicar em download. A seguir, no meu caso aqui, ele startou o download automático. Eu vou cancelar ele aqui, porque eu já estou autenticado no site. Eu já tenho uma conta criada aqui, então eu vou dar um logout, só para vocês verem o que é que vai acontecer quando vocês estiverem executando esse tutorial. Então vamos lá. Mesmo URL, MySQL on Windows, MySQL Installer. Vamos pegar aqui no download. E aí ele vai cair nessa tela aqui, ó. Provavelmente vocês ainda não devem ter cadastro no site do MySQL. Então, vocês vão clicar nessa opçãozinha aqui, ó, SingUp, que ele vai te pedir para você fazer um cadastrozinho simples. É um preenchimento de um formulário básico, padrão, só para você poder ter direito a acesso à área de downloads. Depois que a Oracle adquiriu a empresa que mantinha o MySQL, passou a ter essa obrigatoriedade desse cadastro. Então, se você já tiver a conta, obviamente você vai clicar em login. Assim que você fizer o login, ele vai te cair na área de download. Vou fazer aqui o login com a minha conta, que eu já tenho cadastro. E aí vai dar a opção aqui, ó, Download Now. O download do instalador é aproximadamente 1,5 MB. Então, feito o download, eu já baixei esse carinha aqui, ó. Ele está aqui, certo? Depois que o download for concluído, né, a gente vai executar esse carinha aqui. Vamos aguardar o wizard compilar aí todos os arquivos necessários. E a gente vem aqui nessa opção, ó, Install MySQL Products. Vamos dar um I accept the license terms. Lá que a gente aceita a licença. Vamos marcar esse Skip Check for Updates por enquanto. E aqui ele vai te mostrar qual é o tipo do setup que você quer. Se você quer o setup
de developer, né, que ele vai instalar todos os produtos MySQL, se você quer só o server, se você quer só o client, se você quer um full ou se você quer uma customizada, para você selecionar o que vai ser instalado. No nosso caso, vamos usar só a versão server. Então a gente pode clicar aqui, ó, server only. E aqui ele está mostrando que ele vai instalar nesse diretório aqui, ó, C Program Files, MySQL. Vamos clicar em Next, Next novamente. Ele está falando que vai fazer o download, vai instalar, executar, né, esse download do MySQL Server. Vamos clicar aqui em Execute. Ele vai fazer o download, né, o do progresso. Então, deixa eu clicar aqui em Show Details. Né? Eu achei que aqui ele me daria o tamanho do arquivo que ele vai baixar, mas vamos aguardar então, já está com 7%. Um detalhe muito importante é que quando você for fazer esse processo, você não pode ter nenhuma versão do MySQL instalada na sua máquina, porque senão vai haver um problema aí de compatibilidade. Provavelmente o instalador não vai nem chegar nessa parte do processo, porque ele já vai detectar que existe uma versão do MySQL rodando na sua máquina. Enganchou o download. Vamos esperar para que ele seja concluído. Um detalhe muito importante também, que muita gente vai perguntar: poxa, vou instalar só a versão server, como é que fica os programas para mim poder manipular o banco, onde eu vou criar as tabelas? Existem uma série de programas que te dão esse suporte. Por exemplo, o próprio MySQL Server, quando ele instala um prompt onde você consegue interagir diretamente com o banco de dados. Você também tem a opção de utilizar umas ferramentas externas, por exemplo, o MySQL Query Browser, que foi uma das primeiras ferramentas que foram lançadas, né, para fazer a interação com esse banco. Outra ferramenta que você também pode utilizar é o MySQL Workbench. Esse MySQL Workbench ele veio junto com a versão 5.1 do MySQL Server, que foi uma fusão do antigo console MySQL Admin com o MySQL Query Browser e mais algumas features que eles acharam interessantes colocar. Por exemplo, com esse SQL Workbench a gente tem a probabilidade de fazer diagramas de entidade de relacionamento, criar banco, criar tabela, excluir tabela, conceder permissão de acesso por usuário dentro do banco de dados, fazer uma engenharia reversa. Às vezes você já tem um banco de dados todo em MySQL e você quer gerar o diagrama de entidade de relacionamento através deste banco de dados. Então essa ferramenta ela já propicia isso para a gente. Ela é uma ferramenta bem robusta e bem completa, né, para poder te dar essas opções aí para você trabalhar com o MySQL. Aí você vai falar assim, poxa vida, beleza, e aí, onde é que eu baixo isso? Simples, no site do próprio MySQL, nesse dev.mysql.com/downloads, você vai encontrar lá na área de produtos os links para fazer download dessas ferramentas, exceto o MySQL Query Browser, que eu acredito ele já não está mais disponível depois do lançamento do Workbench. Mas se você dar uma pesquisada e uma googada, você vai encontrar ele hospedado em alguns servidores ainda por aí afora para fazer o download e utilizar ele, que também é uma ferramenta bem bacana. Eu gostei muito de utilizar ela quando eu comecei a trabalhar com esse banco. Bom, faltam agora 4%, 3%. Finalmente parece que o setup vai terminar o download para dar sequência.
O bom desse processo é que ele já faz o download e automaticamente já starta o processo de instalação para você. Então isso fica bem transparente, coisa que antigamente não era. Você tinha que fazer um processo bem mais trabalhoso e demorado para chegar nesse mesmo objetivo, por assim dizer. Vamos lá. Tá quase. Agora falta pouco. Agora sim. Parece que finalmente vai finalizar o processo. Finalizou a instalação. Deu a instalação install success aqui, né? Então foi instalado com sucesso. A gente clica em Next. E agora a gente vai fazer a configuração inicial do MySQL. Vamos clicar em Next novamente, aí a gente vai selecionar aqui o tipo de configuração, né, o tipo de servidor. Existe aqui o servidor de desenvolvimento, né, um servidor mesmo, por assim dizer, e uma máquina dedicada para MySQL. Como nosso objetivo aqui é apenas fazer um pequeno tutorial de instalação, para a gente poder criar banco, criar tabelas, entre outros, a gente pode deixar essa opção aqui, ó, Developed Machine, que é a máquina de desenvolvimento. A porta padrão do MySQL por default é a 3306, não aconselho vocês a mudarem ela, a menos que vocês tenham algum outro processo na sua máquina que já rode na 3306. Essa opção Open Firewall Port for Network Access é extremamente aconselhável deixar ela marcada, que é para ela adicionar uma exceção no seu firewall do Windows aí para poder permitir conexões nesta porta. Deixa eu ver esse Show Advanced Options aqui. Podem deixar ele marcado e vamos clicar no Next. E aqui é uma parte bastante delicada que a gente deve manter uma certa atenção para ela. Nesse momento a gente vai definir a senha do usuário root, que é o usuário que tem permissão total sobre o banco. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar a minha como admin, vou repetir, ele vai dar um alertazinho, né, falando que o nível de força do password é um weak, então é um password muito fraco, mas tudo bem, para efeitos de utilização, né, inicial para o fim desse tutorial, atende muito bem. Se você estiver configurando um servidor ou algo do tipo, é lógico que você vai escolher uma senha mais forte. Se aqui a gente quisesse criar alguns outros usuários para o MySQL, a gente poderia fazer isso, no caso eu não vou fazer, a gente pode clicar em Next. Aqui ele dá a opção de a gente escolher o nome do serviço que a gente quer que apareça rodando no Windows. Então quando você vier aqui no gerenciador de tarefas, na aba de processos, o nome que você colocar lá vai ser o nome que vai aparecer aqui. Então eu vou deixar, por convenção, o mesmo que está aqui. Essa flagzinha aqui, ó, Start the MySQL Server at System Startup, significa para ele subir o serviço assim que o Windows foi iniciado. Também é altamente recomendável deixar ela marcada. E essa opçãozinha aqui, Run Windows Service As, a gente pode deixar como Standard System Account mesmo. Vamos clicar em Next. Aqui é o nome do log de erros, né, que o MySQL vai gerar. O log das queries, então toda consulta que você fizer, ele vai registrar nesse arquivo. Não vamos alterar nada nessa tela, vamos passar para frente. A gente vai esperar um pouquinho que o MySQL vai executar as configurações que tem que ser feitas, né, com base no que a gente fez no nosso pequeno wizard. A gente clica em Next novamente e a gente vai clicar em Finish para encerrar o wizard. A partir desse momento o MySQL já está instalado. Se a gente vier aqui, ó, ele já apareceu aqui, tá vendo? MySQL. Aí ele tem aqui o MySQL Installer, que é aquele wizard para fazer, caso você precise fazer as configurações do MySQL novamente, como por exemplo, trocar a porta do servidor, trocar a senha do root, adicionar novos usuários, entre outros. E ele cria esse cara aqui, ó, MySQL Server 5.6, ele dá esses dois atalhozinhos aqui, ó, MySQL 5.6 Command Line Client.
Esse cara aqui, se você clicar nele, ele não funcionou. Deixa eu ver por quê. Bom, estranho. Deixa eu fazer um teste aqui para a gente ver se está funcionando tudo bem. Vou abrir um prompt de comando aqui. Vou escrever o comando mysql-u, espaço root, espaço "-p". Isso vai fazer o MySQL conectar como localhost usando o usuário root e vai me solicitar o password que eu quero usar para autenticar o root. Ele não reconheceu. Deixa eu ver por quê. Só um minutinho. O que foi que houve? Vejamos. Já sei o que aconteceu. Vamos lá. Esse instalador ele não colocou no path, na variável de ambiente do Windows, o caminho da pasta com os executáveis do MySQL, por isso que o meu comando não foi bem sucedido. Então o que a gente vai fazer? Abra um Windows Explorer, vem aí no C2 pontos, vamos lá em Program Files, MySQL, MySQL Server 5.6, bin, vamos copiar esse caminho. Aí a gente vem aqui no meu computador com o botão direito, vai em Properties, Advanced, e a gente vem nessa opçãozinha aqui, ó, Environment Variables, que são as variáveis de ambiente do Windows. Na variável path, a gente vai dar um edit nela, e no final dela a gente vai colar o caminho. Aqui eu já tenho um MySQL, porque eu tinha uma outra versão do MySQL instalada nessa máquina, então vou apagar ela. Vou colar o novo path com o MySQL 5.6, vou dar um OK, outro OK. E agora, se a gente voltar no prompt de comando escrever mysql-u espaço root-p, ele vai pedir uma senha, a gente vai digitar admin e ele vai entrar no console do MySQL. Se a gente Agora a gente já tem a opção de criar banco, excluir banco, enfim, fazer todas as interações que o MySQL possibilita. Por exemplo, se a gente escrever show databases, acho que eu escrevi errado, desculpa, show databases, ele vai mostrar para a gente todas as databases que estão criadas nesse servidor. Então a gente pode fazer aqui, para ver se está tudo ok, create database test. Agora eu vou falar que eu quero interagir com essa database. Então eu vou usar aqui use test. Agora se a gente fizer um comando show tables, não vai aparecer nada porque nós não criamos nenhuma tabela. Então vou dar um create table aqui. Vou criar uma tabela chamada usuário. Nessa tabela eu vou ter um ID inteiro como autoincremento e o nome que vai ser um varchar de 30, por exemplo. Entendi. Eu escrevi o comando errado para variar. É o sono, desculpa. Acho que é assim. Eita, também não é. Tá. Eu também não estou lembrando a sintaxe do comando de create table de cor, então vamos fazer o seguinte. Vou dar um create table usuário, apenas com o campo nome, com o tipo varchar de 30. E aí ele vai criar uma tabela. Se eu escrever agora um show tables, a tabela usuário está lá. A gente pode fazer um select asterisco from usuário, vai dar um empty set porque não tem registro nenhum nessa tabela. A gente pode fazer um insert into usuário values e vou passar aqui o nome de usuário. E agora se a gente fizer um select, vai aparecer o usuário.
Ok, galera? Peço desculpas pelos probleminhas técnicos que a gente teve aí. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, por favor, postem nos comentários. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.